2 erros, 2 gols. Corinthians 2, Atlético 0, no jogo da volta pela Copa do Brasil. Foi até um bom jogo do Atlético. O seu Odair Hellmann, ele errou acertando, ou seja, para ele, esse time do Atlético que jogou no primeiro tempo não é o time titular. Para esse idiota do Odair Hellmann, esse time do Atlético que jogou no primeiro tempo não é o titular. O titular é com o Patrick, né? É com lá o Renan Teixeira, o Allan Kardec. Esses são os titulares para a porcaria do Odair Hellmann. Mas esse time que jogou, que fez um baita de um jogo no primeiro tempo com o Corinthians, não é o titular. Dudu não é titular. Não sei de onde que o Dudu não é titular, né? Esse colombiano que jogou, que errou, cometeu erro no primeiro gol, ele junto com o Filipinho, que também para mim não é titular. O Filipinho não é titular. O Filipinho não pode ser titular de jeito nenhum. E o seu Odair Hellmann insiste com esse guri, com esse Filipinho. Mas beleza, mesmo assim, bom, o sistema defensivo foi o sistema defensivo titular, esse aí tá certo. Ali com o Santos, o Aguirre, o Teran, né, o Benavides, o Esquivel, esses são titulares, beleza. Mas do meio, o grande pecado do Atlético é o meio de campo. Né, já que conseguimos acertar a defesa com essas contratações, né, com o Benavides, com o Teran, né, com o Aguirre, né, esses caras jogando, eles dominaram ali a posição. Agora, o meio de campo, que é a dor de cabeça que o Odair Hellmann, ele causa essa dor de cabeça porque ele quer. Né? Hoje, por exemplo, jogou o Dudu como titular, porra, tem que ser o titular, mas não para o Odair Hellmann, ele é o reserva. Jogou esse colombiano Allan, que errou, ele com o Filipinho erraram no primeiro gol do Corinthians, os dois trocaram passes ali. O Allan, primeiro erro do Allan, que errou o passe, segundo erro do Filipinho, que não soube dar o combate. Então, o Corinthians fez o primeiro gol, né, o Guinegão roubou a bola ali e tocou pro gringo do Corinthians, o argentino, fazer o gol lá, e ainda assim quase o bom zagueiro, o excelente zagueiro Teran, quase consegue tirar aquela bola, quase consegue interceptar a bola, mas ele errou na passada, e infelizmente a bola passou, foi pro gol. Mas assim, o Atlético fez um jogo dentro da sua proposta bem aplicado, né? O Corinthians não levava perigo ao Atlético, e às vezes que o Atlético tinha bola, o Atlético ameaçava também, ameaçava o Corinthians. Faltou um pouquinho mais de ousadia no primeiro tempo, sim, faltou, mas ali o Julimar e o Viveiros, esses caras levavam grande preocupação à defesa do Corinthians, e o Viveiros até fez o gol, mas infelizmente o Corinthians anulou. Né? Futebol sempre foi um jogo de contato. O Viveiros roubou a bola, para mim, legalmente. Até o Paulo Nunes, lá no pós-jogo, o Paulo Nunes, comentarista da Globo, falou que não houve falta ali. Ali foi uma disputa normal, né, em que prevaleceu o melhor vigor físico do Viveiros, né, que foi só na bola, roubou a bola e fez um golaço. Um golaço, era um gol para botar uma placa lá no Gambazão. Mas o Corinthians anulou. Então, assim, o primeiro grande momento do jogo no primeiro tempo foi do Atlético, o primeiro grande momento. Mas, infelizmente, já viu, né? 2 pesos, 2 medidas, né? Time da mídia e tudo mais. E o Corinthians também fazia um bom jogo, não posso negar isso, o Corinthians fazia um bom jogo, mas o Atlético enfrentava bem, enfrentava de igual para igual. E, infelizmente, nesse erro no meio de campo ali, numa tentativa de saída de jogo rápido, o colombiano Elan Ricardo, se eu não me engano, Elan Ricardo, foi tentar fazer uma jogada individual, sair jogando ali no meio de campo. Ele perdeu essa bola, mas a bola espirrou para o Filipinho, que não soube fazer o domínio, também não soube dar o combate. Se a bola estava um pouquinho mais para o jogador do Corinthians, mas o Filipinho não soube dar ali, interceptar aquela jogada ali, nem fazer a falta no jogador do Corinthians. E aí o Corinthians fez o gol ali na assistência do Guinegão, né, lá pro gringo, pro argentino do Corinthians, empurrar a bola para dentro, e quase ainda que o nosso grande zagueiro, excelente zagueiro, o Teran,
ele errou na passada. Se ele não erra na passada, aquela bola não entrava. O Santos saiu também ali, mas se é um bom momento, se é o Santos das antigas, também poderia ter até tocado naquela bola. Mas depois o Santos ainda teve a chance do nosso zagueiro tirar a bola, mas não deu. Mas beleza, 1-0 para o Corinthians no primeiro tempo, aumentando a vantagem já no agregado, né? Fazendo 2-0, já que o Corinthians ganhou aqui na Arena do Atlético por 1-0. Também num jogo polêmico, num gol que foi mal anulado do Atlético, e isso foi provado. Especialistas de arbitragem provaram que foi um gol mal anulado aqui na Arena. Aí acontece de novo o Corinthians anulando o gol do Atlético ali no Gambazão, lá no campo do Corinthians. Mas foi um jogo em que o Odair Hellmann, ele errou acertando. Errou porque ele achava que o time ali do meio de campo é o meio de campo reserva. Na cabeça dele que esse meio de campo tem que ser o reserva. Eu até, ali, o único que eu questiono ali ainda é a presença do Filipinho, porque poderia colocar o Riquelme no lugar do Filipinho, que é muito mais técnico, ele combate igual o Filipinho, só que ele sabe jogar. O Filipinho já não sabe jogar. O Filipinho, que é um jogador quebrador de bola, que só combate, hoje, no gol do Corinthians, no primeiro gol do Corinthians, ele falhou, ele combateu errado. Né? Mas o Odair Hellmann é o Odair Hellmann, né? Se bem que quem estava à beira do gramado ali era o seu auxiliar, mas com certeza o auxiliar fazendo só o que o chefe lá, o tal do Papito, manda, né? Mas beleza, foi até um jogo bom, um jogo competitivo do Atlético no primeiro tempo. E veio o segundo tempo, o Atlético mudou a postura, sendo mais ousado, tendo mais a posse de bola e procurando marcar mais em cima o Corinthians, e o Atlético não tinha nada a perder, tinha que empatar e virar o jogo, e o Atlético jogou para isso, teve oportunidade para isso. Né? O Atlético teve oportunidade para isso, só que, infelizmente, o seu Odair Hellmann mexeu no meio de campo, ele tirou, ele acertou em tirar o Filipinho, mas errou em tirar o Alan Ricardo, né, o colombiano. Entraram Zapelli e quem que vocês acham que entrou? Patrick. Outra vez o morto do Patrick entra em campo, e hoje não sou só eu que vou dizer, mas o pessoal lá da Transamérica elegeu o Patrick como bum bum bum, porque o Patrick no segundo gol do Corinthians teve participação negativa no segundo gol do Corinthians, num erro também do Zapelli, que tocou para trás, mas o Patrick, lerdo, lento pra caramba, não soube receber essa bola, não soube tirar essa bola que veio de trás ali do Zapelli, jogou para trás. O Zapelli errou o passe, mas o Patrick complementou o erro do Zapelli, e dali num bate-rebate, numa confusão total ali na área, ali sobrou pro menino do Corinthians, que tá aí que não joga lá, não joga muita coisa não, mas tá com sorte, e a bola sobrou para ele. O cara, ele até caiu no lance, daí se levantou, a bola sobrou para ele e meteu para dentro do gol. Mas beleza. 2-0 para o Corinthians. Ainda assim, o Atlético continuou no jogo, mesmo com o Patrick em campo, e o Zapelli, que entrou muito mal, né? Entrou muito mal o Zapelli. Depois entrou o Leozinho, né? Já ali no lugar do Léo Derek. O Léo Derek, eu achei que ele foi muito tímido, ele combateu até razoavelmente bem, mas ele pouco apoiou o Léo Derek, então foi muito tímido, mas garanto que ele mais se preocupou em combater do que apoiar por ordem do seu treinador. Então, assim, não foi um grande jogo do Léo Derek, mas ainda assim eu prefiro ele como titular, né? Ali, se ele for na lateral ou num outro esquema que ele possa encaixar o Léo Derek, do que Patrick, né, do que o Filipinho, ou um jogador ali. Por exemplo, o Leozinho entrou, fez a diferença individualmente, né, fez ali, botou um fervo no jogo, né, mas o Leozinho, a gente sabe que ele vem sendo titular. Então ele voltou ali, ele jogou na posição dele, beleza. Aos poucos o Odair Hellmann foi colocando a equipe titular em campo, mas a equipe titular que eu considero errado ali no meio de campo, com o Patrick de novo, que eu não canso de falar que esse Patrick não pode mais jogar pelo Atlético. Né? E o Zapelli
eu acho que está na hora de pegar um banco, já que o Zapelli, num jogo como esse, entra sonolento, querendo abusar de individualidade e perdendo todas. Eu acho que o Zapelli está na hora de pegar um banco, né? Já que a gente tem o Dudu. Eu sempre achei que o correto seria o Dudu jogar junto com o Zapelli, né? Que melhora o futebol do Zapelli, mas hoje o Dudu já estava em campo, entrou o Zapelli e não melhorou, o Zapelli não colaborou. Só o Dudu que carregou esse time nas costas na questão ofensiva, na questão de criação. E ali o Viveiros e o Julimar também dando conta do recado. Os caras meteram terror na defesa do Corinthians. E o Atlético teve pênalti a seu favor, poderia entrar no jogo no segundo tempo, com 2-1, mas infelizmente o Benavides cobrou pênalti, cobrou mal, sim, ele deu a potência certa, mas cobrou quase que no meio do gol, e o goleiro Hugo, como é um goleiro grande, né, um goleiro de estatura grande, ele pulou e a bola pegou no corpo dele e acabou fazendo defesa, o Hugo. Né? Então, o Atlético, se faz ali o 2-1, poderia meter mais um terror no Corinthians, né? Mas não fez. Ainda assim, o Atlético faz o primeiro gol, só que realmente ali depois entrou o Luiz Fernando, o Daryl Helm colocou o Luiz Fernando em campo no lugar do Julimar, e isso me dá uma preocupação, por quê? Para o jogo da Chapecoense, já que pelo Daryl Helm o jogo da Chapecoense é mais importante que esse jogo da Copa do Brasil. Eu nunca vou pensar dessa forma. Eu acho que jogo contra Corinthians pela Copa do Brasil é mais importante contra qualquer jogo da Série B, independente da situação do Atlético. Independente da situação do Atlético na Série B, qualquer jogo decisivo de Copa do Brasil contra o Corinthians é muito mais importante. Mas na cabeça do Daryl Helm, né, do cara que pensa pequeno, né, a Chapecoense, que é a finalíssima pelo Atlético. Beleza, só que a minha preocupação qual que é? A minha preocupação é porque nós teremos o jogo da Chapecoense, vamos ter o Patrick novamente em campo, vamos ter o Filipinho, talvez o Filipinho não jogue, talvez não, o Filipinho não joga porque o Filipinho tem o terceiro cartão, não joga contra a Chapecoense, menos mal, mas o Patrick vai jogar, e vai jogar o Zapelli, que na minha opinião é titular, mas eu acho que já está na hora de um banco. Com certeza o Dudu vai entrar para apagar incêndio, como sempre faz isso, sempre o Daryl Helm faz, vai apagar incêndio com o Dudu. Se ele começar com o Dudu vai ser milagre, e menos mal, né, se ele começar com o Dudu no meio de campo. Lá na frente, lógico, o Viveiros vai estar lá, mas se eu não me engano, o Speed Mendonça tomou o terceiro cartão amarelo. Eu não sei, vocês aí nos comentários podem até me informar. Eu não peguei aqui nas estatísticas aqui no scout da Série B, os jogadores que estão pendurados, que não podem jogar no próximo jogo pela Série B, pelo Atlético, mas parece que o Speed Mendonça tomou o terceiro amarelo. Também, se não jogar, ótimo, mas se ele não tomou, ele vai jogar, que pro Daryl Helm, Patrick, Speed Mendonça, Filipinho são titulares, o que eu acho completamente errado. Mas voltando ao jogo contra o Corinthians, o jogo de hoje pela Copa do Brasil, foi um jogo animador do Atlético. Infelizmente, o desânimo vem porque esse time que jogou no primeiro tempo, para o técnico do Atlético, não é o titular. Então, volta aqueles pé de rato de sempre, como aí no caso o Patrick, né? O Filipinho não volta por causa do cartão, mas só por causa do cartão ele não volta. O Speed Mendonça eu não sei se volta, mas se não tomou cartão ele volta, né? Pelo menos o Viveiros fica, e ali o sistema defensivo deve ficar o mesmo sistema defensivo. Só a saída do Teran, que foi expulso no último jogo, e infelizmente não joga. O Teran é o nosso melhor zagueiro. Aguirre, excelente zagueiro também, mas o Teran principalmente na recuperação de bola, de jogada, o Teran
é sensacional. Infelizmente foi expulso, né, no último jogo, não joga. Então ali a zaga deve ter eu não sei se o Odair Helman vai entrar no 3-5-2. Hoje ele entrou no 3-5-2, assim como o Corinthians também. Foram dois times espelhados. Por isso até o equilíbrio nas ações aí, o equilíbrio no jogo. Mas não sei se contra a Chapecoense vai ser o 3-5-2, porque hoje o Esquivel ele não jogou de lateral, ele jogou como um falso zagueiro e um lateral ali auxiliando o Léo Derrick. Né? Ou para dar liberdade maior para o Léo Derrick, que mesmo com essa liberdade hoje foi muito tímido. Então não sei se o Odair Helman entra no 3-5-2 contra a Chape. Né? Mas assim, foi um jogo assim animador na questão de competitividade do Atlético. Não é fácil jogar lá na Arena Gambazão. O Atlético, desde quando foi inaugurado lá esse estádio, o Atlético só empatou. Foram 5 empates, agora são 6 derrotas. Então o Atlético poderia ter quebrado esse tabu hoje. Hoje era o melhor dia para quebrar o tabu, porque ele poderia vencer o jogo e se vai para os pênaltis, poderia até eliminar o Corinthians numa Copa do Brasil, numa quebra de tabu. Mas infelizmente isso não aconteceu. Agora foco é total na Série B. Agora sim a gente pode considerar o jogo de importância, qualquer jogo que vier da Série B como jogo de final, né? E isso se o Atlético continuar nessa toada aí, se o Atlético continuar ganhando os jogos. Caso contrário, se o Atlético vir com 2 maus resultados, aí o Atlético é só jogar para ficar ali no grupo intermediário. Mas, como o Atlético agora está a 5 pontos do G4, então é um confronto direto contra a Chapecoense, não existe outro resultado que não seja a vitória, a não ser que quem está lá na frente tropece. Aí um empate pode até ser bom, mas como o Atlético é o maior time da Série B, o Atlético tem que passar o rodo e aproveitar essa boa fase, entre aspas, né? Porque o Odair Helman, não sei se vocês já ouviram falar daquele livro do técnico dinheirista lá, o Levir Coupe. Até vou fazer um vídeo sobre o Levir Coupe, que ele que foi o técnico vice-campeão brasileiro nos pontos corridos pelo Atlético em 2004. O Atlético perdeu o título mais ganho do mundo por causa do seu Levir Coupe, que por causa de dinheiro fez a equipe perder o foco e nas rodadas finais o Atlético perdeu o título. Mas isso é um assunto que eu vou comentar em algum próximo vídeo meu. Vou falar sobre esse título, né, o Atlético poderia ser o bicampeão brasileiro e campeão nos pontos corridos, mas por causa do sacana, do dinheirista do Levir Coupe, né, fez a equipe, falando, né, em premiação e tudo mais, fez o time tirar o foco do campeonato e acabou entregando de mão beijada esse título de 2004 para o time do Santos. Mas esse é outro assunto que eu vou comentar posteriormente. Então, voltando agora à Série B, a Copa do Brasil passou, né, que se dane agora a Copa do Brasil. A gente sabe que ano que vem o Atlético chega em fase decisiva novamente de Copa do Brasil, porque o Atlético tem tradição em Copa do Brasil, é time grande, é time de camisa, e a gente sabe que o Atlético ano que vem chega também longe da Copa do Brasil. E agora a Série B é isso, o Atlético tem que vencer da Chapecoense, né? Dependendo dos resultados de quem está na frente, o empate pode não ser ruim, mas o Atlético, como eu falei, é o time grande e se ele aproveitar essa boa fase aí, entre aspas, né? O Atlético pode sim chegar bem próximo do G4, mas como eu estava falando, né, o tal do Levir Coupe, ele escreveu um livro Burro com Sorte. Se o Odair Helman seguir a cartilha desse livro, ele pode ser outro burro com sorte. Ele pode cometer as cagadas dele nas escalações, nas substituições e conseguir fazer esse time voltar à Série A. Já que sair, ele não vai sair, né? O Atlético não vai demitir, nem ele vai pedir a conta. Então, é aguentar essa tranqueira aí até o final do campeonato e que ele seja um burro com sorte. Falou? Tchau, tchau!